Estamos aqui com mais um Momento Discipular. Com muita alegria hoje nós estamos aqui trazendo a vocês o pastor Arlindo Barreto, o qual para mim é uma alegria muito grande estar aqui fazendo essa entrevista com ele, pelo fato de tudo aquilo que passamos juntos na minha infância, né? E enfim, ter observado um pouquinho dessa trajetória, da qual hoje nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais, tá bom? Eu queria apresentar um pouquinho dele, que o nome é Arlindo Barreto, ele é casado, ele tem 4 filhos, 3 legítimos e a questão de um 4º adotado. Ele é baiano, ele torce para um time chamado Caruaru Futebol Clube, que eu vou tentar descobrir que time é esse também, tá? Ele é docente da Faculdade de Teatro Marcelo Tupinambá, 5 troféus de imprensa e 3 discos de ouro no Brasil, redator e diretor da dupla infantil do SBT Patati e Patatá, bacharel em teologia pela Faculdade Batista Filadélfia, mestrado em psicanálise, doutorado em ciências da religião, pastor-diretor de evangelismo na igreja WMCC em Toronto e embaixador mundial da Boa Vontade ONU. Então, com vocês, de uma forma muito especial, quero apresentar então Arlindo Barreto, pastor. Boa noite, pastor Jean, boa noite, internautas. Boa noite, meu povo, boa noite, minha pova. Aqui está o seu velho amigo Bozo Bozoca, nariz de pipoca. Muito bom. Pastor, assim, eu queria colocar aqui para os nossos internautas estarem entendendo um pouquinho desse alcance tão extraordinário que o senhor teve na vida, que foi o fato do senhor ter se tornado o melhor palhaço do mundo, um dos maiores do mundo, né, na década de 80. Eu gostaria que o senhor colocasse um pouquinho, porque tem muitas pessoas assim com uma idade menor hoje que de repente não conhecem quem é o Palhaço Bozo e com certeza fez uma história muito forte. Como é que foi essa trajetória chegar a ser isso? Bem, eu sou filho de uma grande atriz já falecida, Márcia de Windsor, e desde pequeno eu fiquei encantado com a magia que há no palco. Apesar disso, a minha mãe queria que eu fosse um cientista que encontrasse a solução para o problema da humanidade. E para isso eu estudei nas melhores escolas de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Na Universidade Gama Filho eu frequentei a faculdade de Medicina, de Biologia, de Psicologia, mas percebi que aquilo tudo que eu estava fazendo, e fazendo muito bem, por sinal, não me realizava pessoalmente, não me dava alegria interior. Então eu fui convidado pelo ministro chanceler Luiz da Gama Filho para que eu assumisse o teatro da universidade. E a partir daí, o teatro ganhou uma dimensão da Orquestra Sinfônica de Zakharabcheski, que era também da universidade, do Coral Aquários, que viajava, considerado um dos maiores corais do mundo. E assim eu equiparei o teatro com esse Coral Aquários e com a Orquestra Sinfônica. Ganhei todos os prêmios de festivais de teatro universitário e percebi que eu precisava ir além. Eu precisava ganhar experiência para poder trabalhar com atores que eu vi dirigindo, e diretores que eu vi dirigindo, perdão, e atores que eu vi contracenando com a minha mãe, no cinema, na televisão, no palco. O fato é que, de repente, eu me lancei a carreira artística estudando balé clássico, jazz, sapateado, canto lírico, expressão corporal, interpretação, dicção de voz, e aí eu fui embasando de um conhecimento artístico extraordinário. E me lancei de cara nas novelas da Globo. Eu estreiei na televisão com a novela Maria Maria, Cláudio Cavalcante e Nívia Maria. Já na segunda novela eu protagonizava, ou seja, eu estrelava com Cristiane Torlone. Aliás, eu estava vendo a Cristiane ultimamente, ela fazia minha mãe. Hoje eu estava vendo ela na televisão, ela parece a minha filha. Bom, o fato é que, de repente, dali eu fui galgando, passo a passo, os degraus da fama, em direção ao topo, lugar que disseram que seria um lugar que me traria paz, alegria, prosperidade, que todo mundo deseja. E eu fui nessa direção. E aí eu, voltando a pensar, a repensar a minha carreira, eu percebi que fazer chorar é muito fácil, porque dia a dia só ouvimos más notícias. Agora, fazer cócegas no cérebro, fazer essas pessoas sorrirem, é a mais difícil a atividade que um artista se dispõe a fazer. Aí, lá em São Paulo, em 1979, estava uma televisão pequenininha chamada TVS, cujo dono, líder, é nada mais nada menos que o Homem Sorriso, Silvio Santos. Então eu larguei tudo e corri para São Paulo e ali eu me candidatei a ser escada,
ou seja, supporting cast, ou seja, aquele que levanta a bola para o comediante subir na rede e desfechar a piada. E foi assim que eu contracenei com uma escola de humor que nem mais está entre nós, com Costinha, Zé Vasconcelos, Amândio, Canarinho, enfim, uma geração de comediantes que partiu e não deixaram discípulos. Agora eu começo a ver os filhos desses comediantes começarem a passar o pé no breu, é uma linguagem de circo, né? Que se usa. Eu agora começo a ver nascer uma nova geração de cômicos, mas ali eu tinha uma responsabilidade. Eu estava recebendo uma herança muito séria, que era levar as pessoas a sorrirem mesmo. E aí veio o convite. O Silvio Santos trouxe dos Estados Unidos o Bozo para ele vestir a roupa e brincar com as crianças no domingo no parque. Mas ele é um empresário. Em primeiro lugar, ele é um empresário. E o negócio dele é din-din, né? Quem quer dinheiro? Aquele negócio. Ele é assim, ele é judeu. E aí os empresários, toda a assessoria empresarial dele disse, olha, você já é um palhaço de terno e gravata. Se você vestir a roupa do Bozo, aí lascou. Você nunca mais recupera a sua imagem de empresário. A televisão para o Silvio Santos é simplesmente um veículo de vendas. Não está preocupado com arte. E aí ele abriu mão, muito tristemente, porque ele gosta de brincar. Ele é realmente um homem especial, genial. E aí ele fez uma licitação, digamos assim, para escolher aquele que haveria de interpretar o Bozo, o palhaço americano. E entre todos os palhaços de circo da época, todos os atores e cômicos, eu fui escolhido. E eu fui escolhido porque eu fui obrigado. Eu trabalhava no SBT, então todos os comediantes terão que fazer o teste para o Bozo. E eu fui. E quem estava escolhendo? O americano. E aí eu comecei uma geração, comecei um programa que haveria de atingir uma geração como a sua, por exemplo. Você é um moço de quantos anos? 35. 35 anos, perfeito. Exatamente há 35 anos, o palhaço surgia na televisão brasileira, um palhaço que era considerado o pai dos punks por causa do cabelo colorido, vermelho, né? Um narigão aqui assim, sem maldade, sem malícia, sem violência, brincando com uma equipe, supporting cast, uma equipe de apoio que era formada por Valentino Guzzo, formada por aquele Pedro de Lara, né? Tosco, esse era tosco mesmo, né? Eu lembro dele. Não, mamãe só falava isso também. E pelo Gibe, o Papai Papudo, e pelo Garoto Juca. Então, começou na televisão de uma forma muito especial, um programa que haveria de ganhar simpatia nacional. E os patrocinadores migraram para a TVS, que foi transformada em 3 anos no Sistema Brasileiro de Televisão. Batemos a Rede Globo em todos os horários. E o Bozo era Bozo, de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. E cheguei no topo. Ganhei um mundo de prêmios, um sucesso tremendo, mas eu me distanciei muito da minha família. E aí aconteceu aquilo que ninguém imagina que poderá acontecer. Eu ganhei o mundo, mas perdi a minha alma. E aí que eu entro, pastor, no sentido do quê? De tentar entender um pouquinho dessa situação assim, todo esse crescimento extraordinário que o senhor teve, mas realmente esse ponto assim, como é que foi essa experiência do senhor com Deus para ter essa transformação de vida, da qual a gente, hoje, o senhor testemunha em muitos lugares? Sim, você acabou de dizer, uma cultura, um currículo maravilhoso. Ter cultura não quer dizer ter sabedoria. O princípio da sabedoria é o conhecimento da palavra de Deus. Então, sabedoria, na verdade, é um dom que Deus dá, né, através do conhecimento da palavra, onde você utiliza todo o seu cabedal de conhecimento para encontrar soluções criativas para os problemas da vida. E eu não tive isso, eu tive muita cultura. E aí, de repente, eu me afastei demais da minha família. Chegava muito tarde em casa, eu naquela obsessão, naquela compulsão de atingir o topo e dar aos meus filhos, dar à minha família, tudo aquilo que um pai deseja dar para o filho, eu talvez um pouquinho mais, e por isso o excesso, aconteceu uma coisa incrível. A minha ex-mulher pediu o divórcio e foi embora, e levou meu filho. Então, meu coração arrebentou.
eu senti um vazio, eu senti a inutilidade de todas aquelas coisas que eu vinha fazendo. Eu perdi o rumo, perdi o propósito, perdi a direção, perdi o significado, o chão se abriu debaixo dos meus pés e a tristeza tomou conta do coração desse palhaço. Para poder continuar caminhando, caracterizado de palhaço, eu oferecendo bebida. Olha, a bebida afoga a saudade do peito. Eu bebi e a saudade aumentava cada vez mais. E a depressão que a bebida causa ainda era pior do que aquela depressão que eu estava vivendo antes de beber. Aí alguém esticou uma carreira de um pozinho branco chamado cocaína, uma droga. Eu experimentei. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que a depressão que a cocaína causa pós o efeito é maior que a depressão que a bebida causa, maior que a tristeza que eu sentia no peito. Só que aí eu já estava dependente químico dela. Procurei ajuda em várias igrejas assim, na igreja romana, no espiritismo, no kardecismo, na macumba, que se fosse boa não era macumba, era boa cumba, diga-se passagem, né? Se a maconha fosse boa não era maconha, era boa conha. E o fato é que de repente eu comecei a procurar uma saída para isso. Eu não sabia que há um componente espiritual muito forte ligado às drogas. E aí aconteceu um acidente muito violento e eu fiquei muito tempo com o meu braço, você pode notar aqui, uma cicatriz, isso passado 30 anos, né? O carro capotou várias vezes e quando me acharam eu havia me esvaído em sangue, perdi totalmente o meu sangue. Ali eu percebi que eu estava morrendo. Um helicóptero do resgate veio me buscar, me levou para um hospital, ali eu fiz várias transfusões de sangue e quando eu voltei a mim, o médico estava do meu lado dizendo que tudo foi feito para que eu continuasse vivendo. Só uma coisa estava impedindo, eu estava sem sangue, literalmente com o mínimo para respirar. Eu olhei naquele espelho da unidade de tratamento intensivo e vi que realmente eu estava com o pé na cova, porque eu estava lilás. Sangue é vida e eu, como estudante de medicina que fui, eu sabia ler o eletrocardio que estava ligado aqui no meu coração. Eu sabia ler o eletroencéfalo que estava ligado em mim. E percebi que estava começando a dar tilt. E o médico veio e disse, filho, fizemos tudo que podíamos para te ajudar, mas infelizmente você está morrendo. Não podemos fazer mais nada. Demos a você todo o sangue que havia aqui no hospital e em toda a região da Grande São Paulo. E os bancos de sangue não têm mais sangue do seu tipo, que é um tipo raro. Me deu um termo de responsabilidade civil, assinou e saiu da sala. Antes de ele sair, ele perguntou, você acredita em Deus? Falei, não, que pena. Talvez não, com certeza. Somente Ele poderia te ajudar numa situação dela. Mas vai fazer o quê? Saiu, a porta foi fechada, fiquei debaixo daquele panelão de luz e eu senti a morte chegar. Como? Ver a caveira, como foi? Não, nada disso, não. Eu senti meu corpo começar a endurecer. Eu comecei a perceber que as imagens as lembranças começavam a sair, e por isso é que o paciente fica assim tremendo, né, na mesa do hospital. E naquele momento, né, havia uma moça, que se tornou minha esposa mais tarde, era produtora do meu programa, evangélica, que ali nos intervalos tentava falar de Jesus para mim, mas eu não estava nem aí. Eu queria chegar lá, eu queria alcançar o alvo. E então ela foi chamar o seu pastor. E o pastor que estava na igreja, de repente, percebeu que Deus falava ao coração dele que era preciso ele ir ao hospital para mostrar o caminho que leva até o céu. Para um homem, para uma pessoa, não falou um homem, né? E de repente aquela ovelha entrou em contato com o pastor, então é esse. Ele veio direto e ali, naquela unidade de tratamento intensivo, ele me explicou o plano de salvação de Deus, me explicou as 4 leis espirituais, e me apresentou a Jesus Cristo como Filho de Deus. Naquele momento eu ouvi a palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele leu muitos versículos e a fé vem pelo ler a palavra de Deus. E eu lia junto com ele, mostrava, né? E então de repente, eu recebi uma alegria que veio do céu. Depois de eu me arrepender dos meus pecados, depois de eu confessar Jesus Cristo, meu Salvador, crendo aqui no meu coração, eu pedi a Ele uma chance, me tira daqui para que eu possa cuidar do meu filho. O melhor exemplo, o melhor ensino é o exemplo. E meu filho iria naufragar na mesma praia que eu nadei.
ou seja, ele tentaria superar-me na minha carreira. Todo filho faz assim, de uma forma ou de outra, ele tenta superar o pai, e isso é bom, só que ele não teria ideia, como eu não tinha, das consequências disso. Então, naquele momento em que eu percebi que estava morrendo, eu chamei a Deus, eu falei com Deus, eu disse: Senhor Jesus, tudo bem, eu sei que eu vou morrer, agora eu tenho certeza que eu vou ser levado para o Senhor aí no céu, segundo o pastor está dizendo, se você crer, você será salvo, mas eu tenho um filho, me dá uma chance, eu preciso educar meu filho, me tira daqui, e se o Senhor me tirar daqui, eu faço um negócio com o Senhor, eu vou segui-lo pelo resto da minha vida, e vou aonde o Senhor mandar, fazer a obra que o Senhor quiser, não importa qual seja. E naquele momento, veio sobre mim a unção da alegria, que a palavra de Deus diz em Hebreus 1:9, se você deixar o pecado de lado e amar a justiça, Deus, o teu Deus, te derramará sobre você o óleo da alegria e fará de você o mais feliz de todos os seus companheiros. Eu era o maior palhaço do mundo, fui considerado aqui, nacional e internacionalmente, mas me faltava uma coisa, a verdade naquilo que eu falava, a essência naquilo que eu representava. E pronto, a partir daquele momento, essa alegria tomou conta, e a alegria de Deus é uma tremenda força. Tem força dunamis, que em latim quer dizer dinamite, explosiva, e o meu organismo começou a produzir sangue. Meu pâncreas começou a entrar numa superprodução, e eu ali comecei a sorrir, a rir, e pum, apaguei, entrei em estado de coma. E o pastor ficou do meu lado, orando, intercedendo, e aquela moça orando, intercedendo por mim. Então eu tive uma cobertura espiritual maravilhosa naquele momento, né? E quando eu voltei a mim, eu percebi que não iria morrer, né? Fui arrancando os tubos daqui, tirando os plugs do meu coração, e eu só queria ser feliz, eu só queria pedir desculpa, perdão às pessoas que eu magoei, que eu feri, coisa e tal. Mas não teve jeito, com a minha primeira esposa não teve jeito não. Ela foi embora, ela casou-se novamente, levou o meu filho, e eu, sem família, sozinho em casa, né? Eu tirei do bolso do paletó um cartão que o pastor havia dado. Eu resolvi fazer uma visita para agradecer, porque afinal foi a única pessoa que se importou comigo. E quando eu entrei na igreja, uma igreja evangélica, não assim essa igreja tão linda assim, né? Que não tem cara de igreja, tem a essência da igreja, que é discipular, né? Como pessoas tão alegres assim, uma igreja convencional, pequenininha também, ali encontrei o povo mais feliz da terra. Para mim foi uma surpresa, né? Eu era cheio de preconceito, também nunca ninguém me convidou para vir para a igreja, nunca ninguém ligou: ei, Bozo, eu conheço lugar que reúne o povo mais feliz da terra. Ei, Bozo, eu sei de uma alegria que não acaba quando você fica sem dinheiro, ou fica sem trabalho, ou perde a sua saúde. Não, nunca ninguém me falou isso. O que eu via era aqueles homens em cima de um caixote: aleluia, arrependam-se, raça de víboras, e o se anda lá na praia, ripa lá, lá, rita, passa lá. E eu ficava quieto na Praça Nacional da Paz, procurando entender o que aquele doido estava falando. E o que aconteceria depois daquele discurso maluco, que eu não entendia para estar vindo. Nunca nenhum deles chegou para mim e falou: filho, você entendeu o que eu falei? Eu falei: não. Você quer entender? Eu falei: quero. Era sentar e começar a me explicar tudo aquilo que ele estava pregando. Sim. Enfim, mas quando eu entrei, eu encontrei amigos e irmãos, amigos e amigas que nos momentos de angústia que eu haveria de passar, Jesus não promete mar de rosas para ninguém, eles se transformariam em meus irmãos e irmãs. Ali eu fui adotado pelo corpo de Cristo. Ali eu fui pelas águas, no batismo, né? Foi discipulado, orientado? Fui discipulado, muito bem discipulado, por sinal. Eu fui ao seminário e fui, mas mergulhei de cabeça. Educação cristã básica em teologia, bacharel em teologia. Depois fui para pós, mestrado e pronto. Daí disparei. Aí então eu mergulhei de cabeça na obra missionária. Percorri o sertão do Cariri
inteiro, Juazeiro do Norte, Canindé, Bom Jesus da Lapa, Caicó, Mossoró, Paraipitanga, com uma tenda chamada Tenda da Esperança, Junta de Missões Nacionais. Depois eu coordenei um projeto e comandei um barco hospital denominado Luz do Tietê, levando a luz às populações ribeirinhas dos 1.240 quilômetros, roupa, alimento de graça, tudo. Um trabalho ímpar, um trabalho fantástico, que foi considerado, que foi manchete do Jornal Nacional, foi manchete da CNN, foi manchete do jornal da BBC de Londres, né? Que ganhou uma notoriedade pela excelência, pela qualidade ímpar que tem. E em meio a tudo isso, pastor, em meio a depois essa questão de ser bem-sucedido depois com a família por causa do fruto de Cristo dentro, né, do irmão, tem uma coisa que é muito interessante, que toda essa história de vida, né, ela resultou agora num filme que estão fazendo, né, sobre o Rei das Manhãs, e pelo que eu estou sabendo é mais de 8 milhões de dólares que estão investindo nesse filme, né? Isso, a Time Warner Company, a Warner Bros., e a Gulan de São Paulo, grande produtora que fez Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, Cidade de Deus, né? Filmes indicados para Oscar, Robocop, né? E, bom, de repente, eu gravei um testemunho, um CD testemunho, né? E um DVD depois, testemunho, e um dos diretores dessas empresas viu esse DVD. Tropa de Elite já tinha sido sucesso número 1, número 2. Eles queriam fazer algo que mobilizasse o povo brasileiro e o mundo em geral. Um filme sobre superação. Chega de tiroteio, chega de violência. Um filme que tivesse todos os ingredientes, que mostrasse por trás os bastidores. Então, essas empresas, a Warner, a Gulan e a Imperial Films, se uniram, investiram uma grana violenta, reuniram um elenco fantástico. O Arlindo Barreto, quem interpretou Arlindo Barreto foi o Vladimir Britcha, excelente ator, muito bom, que foi para a escola de circo, que se aperfeiçoou. Eu fiquei sabendo até que ele teve, né, ele andou fazendo uns treinamentos em si sem saber que era ele, né? Sem saber que era ele, né? E aí ele dirigido pelo Daniel Rezende. Daniel Rezende foi o editor de Robocop, foi o editor de Tropa de Elite, foi o editor de Tropa de Elite 1 e 2, Cidade de Deus, indicado para Oscar. Agora, no primeiro filme dele, ele aceitou fazer porque ele quis fazer um filme sobre a vida do palhaço da infância dele. Então foi muito bonito, porque Luiz Bolognese foi o roteirista, então para não caracterizar demais, personalizar demais, eles fizeram uma alegoria. Bozo passou a ser Bingo, né? Arlindo passou a ser Augusto, né? Diego passou a ser o Fabinho, né? Elizabeth passou a ser Lúcia. E aí a história se processa e mostra a realidade mesmo, né? Só que de uma forma impessoal, de uma forma alegórica. Claro. Eu achei muito interessante. Qual que é a data que está prevista para... Vai estrear agora em meados de 2017. É um filme de arte preparado para disputar os prêmios no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, em Cannes, no Festival de Veneza, Festival de Toronto, no Canadá, Festival Urso de Prata, em Berlim, e depois para o Oscar. Pastor, assim, ó, vendo toda essa história aí que o senhor conta, o senhor já me falou aqui que já girou 4 vezes o mundo aí, evangelizando. Sim. Eu digo assim, ó, o que hoje, por exemplo, assim, ó, o que o senhor diz aqui da Discipular, a Igreja Batista Discipular, o que o senhor poderia dizer, qual a impressão que ficou após passar agora nesse 4º ano da igreja? O que o senhor poderia dizer, assim, de uma forma especial aos nossos internautas, como um braço, um lugar onde as pessoas podem ter uma experiência também com Deus, né? O Rio Grande do Sul é, na verdade, a região do Brasil menos evangelizada possível. Estatisticamente, o percentual de cristãos é 0,5. Aqui, no Rio Grande do Sul, você vê terreiros de umbanda, quimbanda, candomblé espalhados, obras, frango, despacho nas esquinas, coisa que nem na Bahia tem mais, né? E de repente, eu desço em Passo Fundo, encontro um pastor que foi um menino sapeca levado da beca com uma cuia,
né? Chimarrão, uma esposa que é uma bonequinha. E viemos muito longe, até Santo Ângelo. Chegando aqui, eu esperava encontrar uma igreja moderna, mas eu não encontrei uma igreja convencionalmente falando. É uma igreja assim, no sentido de que ela não tem cara de igreja, ela é assim, ó. É uma casinha, né? Não é uma casinha, não. É uma casa de oração, onde a essência sai pela chaminé como forma de amor. Aqui, eu não vi diáconos, presbíteros, as pessoas se matando para conseguir alcançar um cargo de poder, né? Para ter autoridade. Né? Eu vou ser diácono, depois eu vou ser presbítero, depois eu vou ser pastor, aí eu vou ser apóstolo, depois eu vou ser Deus. Não, nada disso. Aqui as pessoas, todos trabalhando. E eu vi um povo ajustado, engrenado, discipulado, cada um na sua posição, sabendo exatamente o que teria que fazer, na verdade, pagando para trabalhar. Não, ele não é um escravagista. Pelo prazer de servir, eu não vi cargos de autoridade, eu vi servos servindo com alegria, o que é melhor. A igreja lotada, num jantar para casais, onde eu pregava sobre a sustentação de um casamento. A sustentabilidade, que é o termo usado hoje muito corriqueiramente. Então, nós fizemos uma abordagem do casamento segundo o livro de Cantares, a palavra de Deus. E fiz jogos dramáticos junto com a plateia. O povo ria, o povo chorava, né? Foi muito bom. E foi lindo, mas o que é mais lindo é que é uma igreja jovem, é uma igreja coordenada, muito bem pastoreada, onde cada um não é uma pessoa inútil, é um espectador, porque hoje a tendência é ir à igreja assistir o culto. Não, todos estavam participando no culto. E isso é uma coisa inédita. Eu tenho percorrido igrejas aqui na América do Sul, na América Latina, na América do Norte, na Europa, e nunca vi nada parecido. A igreja discipular é a imagem perfeita. O designer que fez isso daqui, né? Os casais do bem. As estratégias que o pastor coloca são fantásticas. Então, eu não estou fazendo isso para bajular, não. Eu falei isso ontem de púlpito, diante das pessoas, né? É algo inédito, né? Assim como eu prego através de desenhos animados, tiro o áudio dos desenhos e aí coloco frases cristãs, um diálogo todo cristão. Eu prego através de mágicas. Eu achei que eu estava caminhando sozinho nessa praia, né? Mas aí vem um pastor Jean, junto com a sua esposa, junto com a sua igreja, todos auxiliares, né? Servindo. Todos muito bem destros na palavra de Deus. Apresentando-se como obreiros aprovados que não se envergonham da palavra de Deus. Ninguém almejando cargo, almejando poder, autoridade. Não, simplesmente servos do Senhor. Isso para mim foi fantástico. A coisa que eu mais adorei ouvir: pastor, eu posso te ajudar em alguma coisa? O senhor precisa de ajuda? Essa é a frase mais doce para quem carrega a tralha que eu carrego para poder fazer o trabalho, né? E, enfim, a igreja discipular para mim foi uma grande surpresa. Eu sei que deve ter um peso, você deve ter uma pressão violenta, porque são poucas as igrejas assim. Pastor, assim, então finalizando, então, qual que é a mensagem final, conclusão para os nossos amigos internautas, que o senhor pode deixar assim, dizendo um conselho final, dizendo assim bem objetivo para eles poderem entender assim, o que eles deveriam fazer pós desligar aqui o computador deles, né? Desligar esse momento no YouTube, eles poderem realmente praticar, porque a fé é isso, a fé é prática, né? O que o senhor deixaria como conselho final? Bom, como você acabou de dizer, a fé é prática. A fé sem obras é morta em si mesma. E as obras sem fé são vãs, não adianta nada. O que eu aconselharia é: busque a Deus de todo o coração. Abra a sua alma, abra o seu coração, entregue-se na mão dele. E você vai ver o rebuliço que ele vai fazer na sua vida. Então, o que você está esperando? Você está sofrendo porque você quer. Porque a partir desse momento você já tem o caminho.
um caminho de uma vida cheia de alegria. Porque está escrito, se você deixar o pecado de lado e amar a justiça, Ele, o Senhor Deus, derramará sobre você o óleo da alegria. Foi isso que aconteceu comigo e olha eu aqui. Muito bom. Muito bom, pastor, assim, ó, é um prazer poder ter estado com o senhor, tá bom? Com esse momento aqui, juntamente com os nossos amigos internautas. Eu quero dizer assim, olha, eu tinha uma expectativa e eu quero dizer que todas as minhas expectativas, elas foram superadas de uma forma realmente muito forte. Quero realmente agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter conhecido o senhor, ainda mais com essa emoção especial, né, de conhecer ele depois de talvez uns 30 anos que eu assisti até ele depois. Foi a babá eletrônica dele. A minha babá eletrônica, né? Então o que acontece? É um prazer gigantesco, eu só tenho realmente a agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por esse coração missionário, de se dispor a vir e até mesmo, né, chegar em Passo Fundo e dizer, para onde vamos? É uma cidade que, qual que é o nome, né? Santo Ângelo, né? Eu não sabia o nome. Não sabia o nome? Não. Então, a passagem era só até Passo Fundo. Depois não sabe para onde vai. Aí eu falei, cheguei. Ele disse, não, ainda tem 235 quilômetros pela frente. Nossa, é mais um pedaço. Então, assim, eu quero agradecer por essa atitude, que realmente isso se explica apenas de uma forma: o amor de Deus no coração do Senhor. Muito obrigado pelos ensinos, por tudo aquilo que passou, e eu creio sinceramente, pastor, que não vai ser a última vez que o Senhor estará aqui, viu? Porque com certeza tudo aquilo que aconteceu aqui na nossa igreja foi realmente muito forte, está deixando marcas especiais e com certeza já deixa saudades. Tá? E se você quiser a presença do Bozo ou do pastor Arlindo, ou dos dois, basta enviar um e-mail para pastor@arlindobarreto.com.br. Pastor@, meu nome, arlindobarreto.com.br. Ou visitar o meu site, www.arlindobarreto.com.br. Né? É o ministério internacional que Deus me deu e que eu estou à disposição para servir a igreja, porque eu sou servo. Eu gosto de servir. Amém? Nós indicamos, tá bom? Fazemos a nossa oração final então, que Deus lhe abençoe de uma forma muito especial, tá bom? Você e sua família, seja como for, nós deixamos aqui o nosso convite para você estar nos conhecendo, principalmente os domingos à noite, a partir das 8 horas da noite, tá bom? Nós estamos aqui na rua Ernesto Ornelli, 791, podendo ter uma experiência bem especial, se ajudando uns aos outros a poder ter novas experiências com Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.